Estamos aqui no canal da nossa igreja, no YouTube, para fazer o devocional dessa semana. Nós estamos diante de uma crise mundial, uma das maiores crises desde a Segunda Guerra Mundial. E essa crise com certeza gera em nós medo, ansiedade, preocupação, né, pela gravidade, né? E é engraçado que a gente sempre reclamou da falta de tempo e agora a gente tem tempo demais e reclama do excesso de tempo, né? Então este é um momento para a gente aproveitar o tempo, colocar a nossa oração em dia, a nossa leitura da Bíblia em dia, os nossos estudos em dia, né? Porque os dias eles são difíceis e nós precisamos de Cristo, porque sem Cristo nós não conseguiremos vencer toda essa ansiedade e preocupação, né? Então, dado isso, os nossos corações eles ficam aguardando alguma resposta deste mundo, né? Um remédio ou essa tal curva que tem que descer, né? E isso nos deixa, quanto mais a gente consome, mais a gente fica ansioso. E eu percebi dentro de mim que isso estava me fazendo entrar em parafuso, né? Dado a quantidade de informações que a gente vê, as divergências políticas e os problemas da nossa nação, o desemprego aumentando, então isso tudo a gente vai ficando preocupado e nosso coração vai ficando ansioso. E eu pedi a Deus que me desse uma palavra para me ajudar nesse momento difícil, né? Então, antes de eu falar com os irmãos, Deus falou comigo. E eu tenho tentado continuamente compreender essa palavra e aplicá-la no meu dia a dia, né? Uma coisa é fato, nós temos que entender que Jesus não nos disse que neste mundo nós viveríamos 100% feliz ou o tempo inteiro em paz ou a todo momento uma vida boa, né? João 16,33 vai dizer assim: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente percebe que as dificuldades, as aflições, elas fazem parte da nossa vida. E por isso que ele em João 14 diz que ia enviar o Consolador, né? Eu rogarei ao Pai, João 14,16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então nós não estamos sós, nós temos o Consolador, o Espírito Santo, né? Nos ajudando, nos auxiliando. Mas nós somos humanos e às vezes nós ficamos com medo, né? Às vezes nós queremos uma resposta para coisas deste mundo, né? Quando na verdade só Cristo pode saciar a nossa alma, né? Então eu pedi a Deus que me desse um texto e aí eu comecei a lembrar da mulher samaritana, né? A mulher samaritana, os samaritanos eles não se davam muito bem com os judeus, existia uma divergência política e religiosa. Isso vai acontecer lá em 1 Reis, no capítulo 12 e 20, quando separa o reino do norte e do sul. O reino do norte fica com a capital na Samaria. Em 2 Reis 17 e 23, vai demonstrar que, por conta da incredulidade do reino do norte, a Síria domina o reino, né? E aí, por política de Estado, a Síria, quando dominava o reino, ela não destruía todo mundo, ela colocava pessoas de outros reinos para ter essa mistura, e essa mistura fazia com que o povo perdesse a identidade tanto religiosa quanto política. Então a nação se enfraquecia porque não havia uma unidade. A gente vê muito isso na nossa nação dividida. Sem unidade a gente acaba perdendo em alguns fatores, né? Principalmente políticos. Então, dado essa divergência política, os assírios se misturaram com os babilônicos e com outras pessoas, como eu disse, 2 Reis 17, 23 e 24, a gente vê essa divisão, né? Então, dado isso, Jesus conversa com uma mulher samaritana. Então, Jesus já está quebrando o paradigma político, religioso, e ainda está falando com uma mulher, está agregando uma mulher ao seu reino. Então, Jesus ali estava quebrando uma série de paradigmas, né? Então o texto de João 4,6 vai dizer assim, estava ali junto à fonte de Jacó, cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber.
pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. E respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar água deste poço. Este poço é fundo. De onde tens água viva? És porventura tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, é interessante que a gente percebe no texto que Cristo deliberadamente escolhe passar pela Samaria. Os judeus tinham uma rota alternativa, um pouco mais longa, mas Jesus escolhe passar pela Samaria. E Jesus escolhe falar com aquela mulher. Então observe que é sempre iniciativa de Jesus alcançar as pessoas. João 1,14 vai dizer que o verbo se fez carne. Observe que a escolha do verbo se fazer carne é dele. Ele escolhe se fazer carne. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Observe que a iniciativa de alcançar o mundo com o amor é de Deus que envia seu Filho. Então aquela mulher vai buscar água sozinha, perto do meio-dia. Os historiadores divergem um pouco desse horário, se é o horário do judeu, a hora sexta, mas aqui não cabe ao caso dizer sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que daquele diálogo que parecia ser despretensioso, Jesus alcançou um coração. E esse coração, ele fez a diferença para toda a cidade. E o que eu aprendo nesse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que se aplica à nossa vida hoje? A primeira coisa que eu aprendo é que diante de toda crise, de toda dificuldade que a gente vive, por mais que a gente tenha dinheiro, projeto, sonhos, propriedades, essas coisas elas podem saciar a nossa alma temporariamente, mas diante da crise, a nossa alma volta a ansiar por algo que a gente às vezes até não compreende. Então, se nós continuarmos lendo esse texto, nós vamos ver que essa mulher, a forma dela saciar esse anseio era nos seus relacionamentos. E eu entendo que diante da crise, a gente pode até usar artifícios deste mundo e até pode saciar a nossa alma temporariamente, mas vai chegar um momento em que nós voltaremos a ansiar pela eternidade, e aí nós precisamos dos recursos espirituais. E aonde a gente encontra dessa água para saciar a nossa alma? Quando nos tiram tudo, quando nos deixam sozinhos, quando nos deixam isolados, nós encontramos em Cristo. Isso só pode ser alcançado em Cristo. E a gente encontra isso de que forma? Quando a gente se entrega verdadeiramente a Ele e busca verdadeiramente a Ele em oração, em leitura, e aí a nossa alma vai descansando nele, porque o Espírito Santo vai atuando e fazendo jorrar de nossos corações esta água. E aí a gente alcança os outros. Se nós olharmos no texto, no verso de 26, no verso 25, vai dizer assim: a mulher disse: sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, vos explicará tudo. E disse: sou eu quem falo contigo. Aí nesse mesmo instante os discípulos se admiraram com ele.
E aí a gente avançando mais no texto, a gente vai ver lá no verso 39 que essa mulher foi falar de Jesus, porque Jesus alcançou aquele coração, tirou todas as divisões, não olhou para a condição dela, mas foi direto ao coração, falando assim: eu ofereço a água, que sou eu mesmo para você. E aí lá no verso 39 nós vamos ver assim, muitos samaritanos, essa mulher vai contar para toda a cidade: olha, ele tem falado aquilo que eu fiz, e ele não me rejeitou, ele me alcançou, ele não olhou para quem eu sou, para as nossas diferenças, ele olhou para o meu coração ansioso, e eu não posso guardar isso para mim. Aí ela foi contar para toda a cidade. O capítulo 4, verso 39 vai dizer assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que eu fiz, né? Por isso os samaritanos vieram até ele pedindo que ele permanecesse com eles, e ele ficou ali por 2 dias. Observem o anseio da mulher nos relacionamentos e nas suas buscas. Ele foi alcançado com a água viva que é Cristo. Então, diante da crise, nós temos que usar os recursos espirituais, que é a oração e que é a busca contínua a Cristo, para que a gente não caia nesse parafuso, ou que a gente não tenha paz. A segunda coisa que eu aprendo é que Jesus está ensinando para essa mulher, está ressignificando o que é a oração, a adoração, né? Então essa mulher chega dizendo: olha, vocês dizem que no templo é adoração, né? Mas é aqui no Monte de Jacó que é adoração. Aí Jesus vai falar para ele: olha, não tem mais um lugar de adoração. A adoração é no seu coração, é no seu interior, é no seu espírito, porque dentro de você agora eu convivo através do Espírito Santo. João 4,23 vai dizer assim: mas a hora vem, e agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adoram. Deus é espírito, importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Então a ressignificação da adoração acontece conosco também hoje. Nós não temos mais o templo, né? Foi tirado de nós temporariamente, mas nós não deixamos de ser adoradores, né? Uma vez que Jesus Cristo alcançou os nossos corações, saciou a nossa alma, os nossos anseios, as nossas preocupações, nos dando a paz, e que nos ensinou a verdadeira adoração, ressignificar o que é de verdade adorar, não só mais na igreja, no templo, mas ser a adoração, ser o sacrifício. Inevitavelmente que o nosso coração explode de alegria, e nós não podemos guardar isso para nós. Nós temos que compartilhar isso com os outros. Então foi isso que ela foi fazer. Ela, no verso 42 vai dizer assim: e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Observe que aquela mulher, ela já não era mais a mesma depois do encontro, né? Aquele encontro deixou de existir a mulher samaritana e passou a existir ela e Cristo. Eles se juntaram, se uniram, e aquilo explodiu naquele coração. Ela contou para todo mundo que ele não olhou para quem ela era, mas olhou para o anseio do seu coração e a alcançou. E eu gostaria de finalizar esse texto dizendo que Cristo nos alcançou através da cruz, e que é de graça que nós temos acesso a Ele, para beber, para comer, para saciar a nossa alma nele, né? Isaías 55:1 vai dizer assim: venham todos que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Venham, compre vinho e leite sem custo ou sem dinheiro, né? Observem que Isaías está chamando para um novo relacionamento, em que Ele é quem pagou tudo por nós. Amém? Termino com uma frase de C.S. Lewis, que diz assim: se encontro em mim um desejo
que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Amém.